Se você não investe nos Estados Unidos, você estará perdendo oportunidades e dinheiro, tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte: os Estados Unidos é um país repleto de oportunidade, todos vocês já sabem, né? Todos vocês já sabem. Agora, o que eu queria falar com vocês eu quero pontuar algumas situações para alertar ainda mais a sua cabeça. Você pensa assim, pô, os Estados Unidos é um país da oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar, tá? Você que se mudou para os Estados Unidos, por que você acha que os Estados Unidos é o país da oportunidade? Tenho certeza que você não veio à toa, né? Você estava ali um belo dia, acordou e fez assim, eu vou ali passear. Não. Você veio por alguma coisa, né, que esse país tem a entregar. O que esse país tem a entregar? Quais são as oportunidades da América? Vocês poderiam me dizer, por favor? Porque hoje eu vou te mostrar os dados que provam as oportunidades que você está perdendo por não investir aqui. E aí você lista algumas aqui, a Rica na América lista algumas aqui, e aí a gente vai se listando, né não? A primeira coisa que eu quero que vocês pensem nessa noite é o seguinte: o dólar, né? Desde o dólar é a moeda mais forte do mundo. Você fala, Verena, por que o dólar é a moeda mais forte do mundo? Vamos refletir um pouquinho? O real, né, o Brasil, desde 1833, já lançou 10 moedas. A gente teve cruzado, cruzeiro, não sei o que, real, né? Estamos na 10ª moeda. 10ª moeda. Por outro lado, o dólar ele foi criado em 1792. O dólar tem quase 300 anos aí, hein? E desde então, nunca mudaram de moeda. Ou seja, há 300 anos que o dólar é dólar. Quase 300 anos que temos o dólar como moeda. O Brasil já teve 10 moedas. O Brasil já teve períodos de hiperinflação. Vocês lembram quando eu era criança, meu pai falava disso. Eu não vivi nessa época, mas eu lembro do que meu pai fala. Ele dizia que ele ia para o supermercado para comprar leite e que não tinha leite nas prateleiras. Ele dizia, não tinha. A gente tinha que esperar o mercado abrir, vai lá correndo e pegar o leite, porque senão de tarde, além de não ter leite, o preço já estava muito mais alto. Isso é o que a inflação e a hiperinflação causa no país e no mercado. Então, no período de 1980 até o período de 1990, o Brasil viveu fortes períodos de hiperinflação. Para vocês terem só uma noção, a inflação no Brasil chegou a 80% ao mês. Gente, vocês sabem o que é isso? Vocês estão reclamando da inflação. A inflação americana está em 5%. A do Brasil já está em 12%. A do Brasil já está em 12%. Entendeu? O Brasil já teve dezenas de planos econômicos fracassados. O Plano Real marcou o quê? Um período de estabilidade no seu início, quando o dólar se igualou 1 para 1, e depois veio o quê? As instabilidades do Plano Real. Onde, em 1993 e 1994, o real chegou a atingir 5.000% de inflação. Gente! Vocês sabem o que é 5.000% de inflação? E o brasileiro se acostumou com isso. E agora vamos no cenário político e econômico para a gente entender as diferenças Estados Unidos e Brasil? Para a gente entender por que o país é seguro, por que o país é isso, por que o país é aquilo? Tem um porquê. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: vocês falaram assim, é um país bom para fazer negócios. Vocês sabem por que os Estados Unidos é um país bom para fazer negócio? No ranking do Doing Business the World Bank, uma classificação significa, olha só, os Estados Unidos, de 190 posições, está na 6ª posição de um país bom para fazer negócios. E o Brasil está na posição 124 da posição 190, tá? O Brasil está se igualando com Uganda, Uruguai e Guatemala. Para vocês terem uma noção de que como é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil em questão de quê? Ambiente regulatório para se fazer negócio. Ambiente propício para as operações de uma empresa. Tá? Tem gente que fala, o Brasil é melhor que tem esse negócio das leis trabalhistas. Gente, não é isso que traz prosperidade. Você fala assim, mas nos Estados Unidos não tem nada disso. Mas aqui você ganha mais. Muito mais. E é por conta dessas facilidades que as empresas têm, que elas contratam mais e pagam mais.
a empresa consegue repassar mais dinheiro para o funcionário, dá mais oportunidades. Se fosse essas vantagens trabalhistas fossem tão boas, fossem tão maravilhosas, você não acha que o Brasil estava numa situação melhor que os Estados Unidos? Você já viu a porcentagem de desempregado que está no Brasil hoje? Absurda. Quer que adianta você ter várias vantagens trabalhistas se você está desempregado? Tá certo? Ah, Verena, mas aí o funcionário aqui não recebe essas vantagens. Depende. Se você ganha mais, você pode pegar o seu rico dinheirinho e comprar as vantagens. Se você ganha mais dinheiro, se a empresa te dá o dobro de dinheiro, você pega essa grana que você ganhou aqui a mais e você vai lá, ó, você está ganhando mais dinheiro, você vai ter dinheiro para comprar sua casa, você vai ter dinheiro para pagar seu plano de saúde, você vai ter dinheiro para cuidar de você. Você está entendendo? O dinheiro é repassado. Outro índice de liberdade econômica. E outro índice de liberdade econômica. O índice de liberdade econômica do Heritage Foundation mede a legislação e proteção da propriedade privada. Eu acho que vale a pena eu repetir e explicar para você o porquê. O porquê os Estados Unidos da América é o paraíso fiscal do planeta Terra. Verena, eu não sabia disso. É. O mundo inteiro compra imóveis aqui. Por que isso acontece? Por que que isso acontece? Primeiro ponto, estabilidade jurídica, proteção à propriedade privada. Vocês já foram lá no Havaí? O Havaí só tem japonês, os japoneses tudo compram imóvel nos Estados Unidos. Se você for em Nova York, você vai ver que muitos imóveis daqueles que tem ali, aqueles imóveis caríssimos, são comprados por milionários ao redor do mundo. Por quê? Os Estados Unidos têm leis fortes de propriedade privada. Eu expliquei hoje mais cedo. O que eu quis dizer? No Brasil, a gente namora com a ditadura, né? O Brasil, a América Latina namora com a ditadura. A América Latina, a gente vivia uma estabilidade. Quando eu era mais nova, até pouco tempo atrás, meu pai morria de medo de invasão dos sem terra. Morria de medo. Você junta seu dinheiro suado, sacrifício. Seu dinheiro suado. Você vai lá no interior onde seu pai tem fazenda. Você vai lá e compra uma terrinha, né? Vai lá comprar uma terrinha. Aí você cerca a terrinha com seu salário. Aí vem outra pessoa, invade a sua terra. E você ainda tem que ir para a justiça, pagar advogado para tirar o povo que está dentro de algo que é seu. Esse país se chama Brasil. Tá? E tinha alguns anos atrás que a lei uso capião valia. O que significa a lei de uso capião? Se a pessoa passasse um determinado tempo na sua propriedade, ela poderia requerer na justiça dizendo que aquela propriedade era dela. Gente, essas leis frágeis do Brasil afastam investidores internacionais. O investidor internacional, ele quer segurança. Quando você está em outro país e você quer investir em um país, você quer saber se as leis e a justiça é cumprida. Por quê? Porque você fica assim, poxa, eu vou levar minha empresa para o Brasil, eu vou comprar imóveis, vou investir, vou fazer tudo isso para depois o governo tomar, os sem terra ir lá e tomar. Então, quando o estrangeiro está aqui fora, o que é que faz um país atrair investidores? Por que o Brasil é um país que não atrai investidores como os Estados Unidos? Porque as leis são fracas. O povo tem medo. Vixe, eu monto minha empresa ali, tem que pagar corrupção aqui, corrupção ali. Se você for construir no Brasil, para sair o habite, você tem que dar um dinheiro na prefeitura para acelerar a obra. Tudo só funciona na base do suborno, do jeitinho, da amizade. E aí, como é que o meu negócio vai prosperar num país desse? Um país que eu tenho que ainda separar o dinheiro do suborno para as coisas dar certo. Aí você fica com medo de alugar seu imóvel no Brasil. Porque o inquilino entra, aí no dia que ele quiser sair, ele fala, não vou sair. Aí o que é que você faz? Gastar dinheiro com advogado para tirar o inquilino dentro do seu apartamento. Você entendeu? A diferença
É que como os Estados Unidos é um país que tem lei, ele atrai investidores. Que o investidor fala: "Vi, esse país tem lei. Se eu comprar meu imóvel e alguém invadir, eu vou na justiça ali, ó, rapidinho ele sai". Você entendeu? Verena, da onde vem isso? Os Estados Unidos têm formações sólidas. Por quê? Os Estados Unidos é o filho da Inglaterra, né? Os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. A Inglaterra foi o quê? Potência do mundo por muitos anos, né? Revolução Industrial. A Inglaterra tem leis sólidas de propriedade privada, protege. As pessoas querem investir. Eu falei: "Não, eu vou investir em imóveis". Por quê? Porque a chance de eu perder é, né? No Brasil você tem isso, tem medo. Tem medo. No Brasil, meu pai tem imóveis, né, já falei com vocês. Ele alugou um desses imóveis para o governo, numa época que o governo estava fazendo uma reforma lá no Pelourinho, tirando o povo daqueles prédios para reformar, e ele estava alugando alguns imóveis que o governo precisava. Pois o governo ficou 12 anos sem pagar meu pai, e ainda ocupando o imóvel. Gente, eu não estou falando de um inquilino normal não, eu estou falando do próprio governo. O próprio governo. Se o governo não dá exemplo, você entendeu? Ficamos na justiça brigando 12 anos para eles saírem do imóvel e pagar a gente o que eles devem. Então, assim, quando a gente soma isso tudo e a gente fala que o Brasil é um país que tem um risco alto, às vezes vocês não entendem. Quando a gente fala de risco alto, tudo está englobado ali. Ó, tudo tá. Vocês lembram da Lava Jato? O maior saqueamento da história do Brasil. A Petrobras ela não foi roubada. A Petrobras ela foi saqueada. É uma coisa quando você vê esse povo na televisão que arrombou a loja, você vê no Brasil, né, às vezes cai uma carreta, aí todo mundo entra pegando tudo. Foi isso que aconteceu com a Petrobras. Então o investidor internacional não tem segurança de investir lá. Entendeu? A impunidade é grande. O risco de você perder o que você construiu uma vida inteira é alto. Então por isso que os Estados Unidos é um país seguro, entendeu? Vocês que moram aqui nos Estados Unidos, eu perguntei isso também para vocês meio-dia. O que é que acontece aqui nos Estados Unidos? Nessas casas que não tem muro. Se alguém invade, o que é que o proprietário faz? Se alguém invade uma casa aqui nos Estados Unidos, o que é que acontece? Você sabe? Vocês sabem? O que é que acontece? O que é que acontece com essas casas aqui que não tem muro? Se alguém invade, o que é que acontece? Bala. Bala, não. O proprietário pode atirar. Estados Unidos tem o quê? Todo mundo pode ter arma. Para que todo mundo pode ter arma? Para se defender. Aqui o meu marido tem duas, tem um rifle e tem um aí que eu não entendo de arma. Ele tem duas. Para que um americano tem arma? Invadiu aqui é bala. É bala. E outra, se for para a justiça e dizer, ai, matou meu marido que pulou o negócio do vizinho para roubar uma manga, aí vai dizer, ó, minha filha, quem meteu bala no seu marido é absorvido. É legítima defesa. Depende da lei de cada estado, é verdade. Mas no geral é isso aí. Tá? Entendeu? O que é isso? É defender a sua propriedade privada. Desde lá de trás, os Estados Unidos, ó. Os fazendeiros. Tudo armado. Entra. Entra na minha fazenda. Entra na minha fazenda para invadir, para roubar, para aprontar. Entra para roubar, para matar, né? O ladrão entra para roubar, para matar, para estuprar, para fazer miséria. E aqui, desde cedo, na Constituição Americana, tem o seu direito. Direito à propriedade privada. O que você compra é seu, a sua casa é sua. E se alguém entrar, execute a lei. A pessoa entrou, invadiu, execute a lei. Por que vocês acham que até nas cidades as casas não têm essa proteção toda que tem no Brasil? Meu pai ficou assustado.
Falou, menina, essa casa que esse... Eu também fico até hoje, eu moro aqui, né? E olha que eu moro na cidade, cidade é mais perigoso que o subúrbio, né? Perigoso. Eu fico assim, um pouco cismada até hoje com essas casas daqui. Aqui tem alarme. Mas tudo de vidro, uma portinha de vidro, um negócio de vidro. Aqui em casa nem porta de madeira tem. Aqui em casa a porta principal aqui é toda de vidro. A gente que botou um negócio assim, né, que dá para embaçar. Mas aqui os vizinhos, a gente vê tudo da casa de dentro dos vizinhos, daqui da área que eu moro. Aqui nem porta, essa a porta é um negócio assim de madeira com a vidraça. Você jogou uma pedra, entrou na casa da pessoa. Eu fiquei cismada quando eu mudei para cá. Até hoje eu fico. Bicho, eu vejo tudo de vidro assim, me dá um nervoso, entendeu? Mas vê se alguém entra aqui de noite para roubar. Raro. Entendeu? Acontece um caso aqui, um caso ali, um cara doido, um povo doido, né? Esse povo que tem. Mas não é comum. Se fosse comum, o povo botava a grade nas portas e nas janelas. Você entendeu? Se fosse comum o assalto, as pessoas cercavam a sua casa igual faz no Brasil. Hã? Gente, quando eu falo de roubo, de assalto, eu tô falando de nível Brasil, eu não tô falando de alguém roubar sua caixa da Amazon. Porque o que acontece com imigrante quando mora nos Estados Unidos? Imigrante vai ficando metido a besta. Imigrante vai ficando metido a besta. Verem não quer ficar metido a besta. Qualquer coisinha, não tá assim também, não. Roubaram minha caixa da Amazon que chegou na porta da minha casa. Menino, se assunte. Eu vim de um país que uma vez no mês, eu que dirigia, alguém tentava me assaltar no semáforo. Minha casa lá, a casa da gente de Salvador, parece uma prisão. A casa de meu pai lá no centro. Parece uma prisão. Vocês ficam enchendo de mimimi. Sai do Brasil, onde você era assaltado, cada esquina, o cara só faltava te estrangular para tomar sua corrente do seu peso. Você fica metido a besta. Não tá assim também, não. O que vai acontecer no seu bairro, minha filha? Ah, eu deixei minha caixa da Amazon com meu iPhone e levaram. Para de ser metido a besta. Olhe para trás, vê de onde você saiu. Você saiu de um país que o povo tava metendo berrão na sua cara para tomar R$10, R$20. É isso que é. Quando eu falo de justiça e de insegurança, eu não estou falando de alguém que roubou uma caixinha, um chocolate na porta de sua casa, não. Eu estou falando do bandido que entrou na casa de minha tia, lá no bairro Nobre de Salvador, no Alphaville. O bandido entrou na casa de minha tia, porque sequestrou minha outra tia que estava indo para casa dela. Entrou dentro da casa de minha tia com 4, meteu a arma, assaltou e levou tudo, meteu meus avós no banheiro. Meu primo já foi sequestrado, meu tio já foi sequestrado. Meu pai, que tem restaurante, já foi assaltado 5 milhões de vezes. Aí vocês ficam aqui tudo metido a besta. Aí eu moro num lugar perigoso. Menina, qual foi o perigo que tá acontecendo aí na hora que você mora? Qual o perigo? Aí, porque eu soube que roubaram a bicicleta de um vizinho. Meu Deus do céu, se esse fosse o problema do Brasil, a gente tava feliz morando lá até hoje. Certo? Então, para de entender o que tá na sua cabecinha. Você fica com anos de América e fica mitidinho. Fica tudo mitidinho. Acorda para a realidade, né? No Brasil, o povo tá abrindo o portão elétrico e não consegue nem tirar o carro, o berrão tá na cara. Me dê o carro. Mata, estupra, faz miséria. Tá certo? Eu já perdi bolsa no metrô de Nova York e me devolveram com dinheiro e tudo. No metrô, tá? Então, você precisa entender. Você precisa entender. A diferença entre Brasil e Estados Unidos, eu não estou falando de blá, blá, blá. Eu não estou falando de conversa fiada. Eu estou falando de dados estatísticos. Eu não estou falando do que está na minha cabeça. Eu estou falando para você de dados estatísticos do Banco Mundial. Eu estou falando de datas estatísticas do World Bank. Existe estatística de perigo. De 1 a 10, de 0 a 190. Você está entendendo? Quando você olhar se os Estados Unidos é não um país seguro, você não tem que olhar a caixa da Amazon que roubaram da sua vizinha, não. Você tem que olhar a estatística. Às vezes a gente vai emburrecendo com o decorrer do tempo. Verena, quando é que a gente vai emburrecendo? Quando a gente, em vez de olhar para as estatísticas, a gente fica olhando para a fofoca do bairro.
Estatística não é sobre você. É sobre números, a média. O que está acontecendo com a maioria? Qual é o nível de insegurança da maioria? É isso que os Datas e o World Bank faz. Banco Mundial, ó, vê os números. Qual é a porcentagem de alguém ser assaltado nos Estados Unidos à mão armada? Qual a porcentagem de alguém ser assaltado no Brasil? Qual a porcentagem de estupro no Brasil, de estupro nos Estados Unidos? Qual a porcentagem de alguém se dá bem nos Estados Unidos e se dá bem no Brasil? Ah, Verena, eu conheço um imigrante amigo meu que foi embora para o Brasil porque não conseguiu emprego. Meu amor, estatística não é sobre seu amigo imigrante. Estatística é sobre a maioria. Tá certo? Beleza? Tá certo? Então, o Brasil, em termos de liberdade econômica, ele está na posição 143 de 178 posições. Olha só. O Brasil está perto da África, da Guatemala, da Nigéria, de Honduras. São os níveis do Brasil de liberdade econômica. Os Estados Unidos, de 178, ele está na 20ª posição. Vamos falar agora de corrupção? Tem um índice que chama Corruption Perception Index Transparency International. A corrupção, ela corrói a confiança. A corrupção, ela enfraquece a democracia. A corrupção prejudica o desenvolvimento econômico. Quando eu era adolescente, até pessoas de bem eram corruptas. Como assim, Verena? Pessoas de bem eram corruptas? Quem é que lembra que seu tio te pedia para você fazer a carteirinha de estudante na escola? Carteirinha de estudante. Gente que não estudava tinha carteirinha de estudante. Isso é um nível de corrupção no Brasil. Você fala assim, o corrupto é o político. Não. A corrupção está em pequenos detalhes dentro da sociedade brasileira. Quando você pede para o seu primo, que trabalha lá não sei aonde, deixar você passar na frente, isso é corrupção. Quando você pede para sua amiga te botar na frente, te botar numa vaga que não era sua, é corrupção. Quando seu filho bate no carro do vizinho e você fica calada, é corrupção. Quando seu filho faz coisa errada e você não deixa ele ser punido, isso é corrupção. Quando você protege os erros e deixa alguém da sua família sair impune, isso é corrupção. Você entendeu? A corrupção, ela aumenta a desigualdade, ela aumenta a pobreza, ela aumenta a divisão social e a crise ambiental. Sabe por quê? Porque seu filho que bateu no carro do vizinho é uma coisa simples como vai piorando. Ele tinha que pagar pelo prejuízo dele. Aí o vizinho, coitado, com o carrinho dele novo, suado, com sacrifício, acorda de manhã com um rombo no carro, não sabe quem bateu e você sabe que você está cobertando. Em vez de botar seu filho para pagar pelo erro dele, para ele aprender a ser um homem de bem, para ele aprender a ser um homem honesto com caráter. Vá lá e diga ao vizinho, deixe uma mensagem no vidro do vizinho dizendo que você quebrou o carro dele e você vai consertar. Aqui o povo corre. No Brasil, né? No Brasil. Você entendeu? Verena, qual a percepção de corrupção do Brasil? De 180, o Brasil está na 94. E os Estados Unidos está na 25. Tem gente que pergunta, Verena, você fica dizendo que os Estados Unidos é perfeito. Os Estados Unidos não é perfeito. Mas, se o Brasil de 10, o Brasil faz 1 e rouba 9. Aqui, eles fazem 9 e roubam 1. Essa é a diferença. Mas aqui as pessoas se desenvolvem mais, porque o povo rouba menos. É perfeito? Nenhum país é perfeito. Aqui não é o paraíso. Aqui não é o paraíso de Adão e Eva. Porque eu e você somos pessoas falhas. Eu e você somos pessoas falhas, somos seres humanos. O ser humano não é perfeito, não é santo. Mas existe gente que erra mais e tem gente que erra menos.
Quando eu acordo, eu não penso que eu não vou errar. Eu penso assim, Verena, vamos errar um pouquinho menos? O Japão é quase perfeito, mas não é perfeito. O Japão tem um bocado de problema. O Japão tem problemas, outros problemas. O Japão tem outros problemas. Níveis altíssimos de suicídio e depressão. Altíssimos. Um dos maiores índices de suicídio e depressão do mundo. Então não existe perfeição. Eles apertam na disciplina e o povo fica meio doido. Entendeu? Não existe perfeição. Se você for buscar a perfeição, você não vai morar em lugar nenhum. Você vai se mudar lá para a Suíça. Eu tenho uma amiga que acabou de mudar para os Estados Unidos. Ela morava na Suíça, né? Que é o país perfeito, tá em primeiro lugar em tudo. Ela falou assim para mim, Verena, eu não aguento mais morar na Suíça. Eu falei, menina, mas a Suíça não é top? Ela falou, é top para quem não quer crescer. Imposto altíssimo, não sobra nada do salário do meu marido. Se eu quiser viver assim a vida inteira, aqui é o melhor lugar do mundo. Mas aqui meu marido nos Estados Unidos vai ganhar muito mais. Ele está buscando uma transferência. Aí você reclama uma coisa, ela e os vizinhos são tudo estranhos, os vizinhos são pior do que aí. Os vizinhos são esquisitos. Ninguém fala com ninguém. Aqui, para você conseguir a confiança desse povo, é um trabalho. Eu moro aqui há anos. Há anos! Ela falou, menina, tudo tem um preço. Nenhum lugar do mundo vai ser perfeito. Tem uns que são um pouquinho ali, né? Que a gente vai tentando se encaixar. Tá certo? Então, o índice de corrupção do Brasil está próximo da Etiópia e do Sri Lanka. Você entendeu? O índice de corrupção do Brasil está perto da Etiópia e do Sri Lanka. Verena, me fala um pouquinho aí sobre a corrupção do Brasil para clarear minha mente, que eu não estou lembrando não, que eu moro nos Estados Unidos faz muito tempo. A primeira coisa que vocês têm que lembrar, que é perigosíssimo no Brasil, foi o que aconteceu na era Collor. Quem lembra da era Collor? Confisco da poupança. Quem lembra do confisco da poupança da era Collor? Não, foi em 1990, olha. Muitos de vocês estavam aí. Muitos de vocês estavam no Brasil na era Collor. Confiscou a poupança. Olha, você botou seu dinheiro na savings, juntando, coitado, sua reserva de emergência, juntando para o futuro para você comprar a sua casa. Você juntou o dinheiro na sua reserva de emergência, Rico na América, juntou seu dinheirinho ali. O governo confiscou para pagar a dívida. Ai, Rico na América, só por isso eu já não... A gente já perde o gosto. Nessa época, só poderiam ser sacados da sua poupança 50 mil cruzados novos, o restante ficaria retido por 18 meses. E quando fossem liberados, seriam convertidos em cruzeiros a nova moeda. Outros escândalos de corrupção no Brasil. Lava Jato. Um rombo estimado em 42,8 milhões de reais. Essa é os números oficiais, mas tem gente que fala que foram bilhões e bilhões e bilhões de reais. Outros escândalos, a máfia dos fiscais, mensalão, 55 milhões em 2005. Operação Sanguessuga, quem lembra? Em 96 e a 2000, existiu a Banestado, um rombo de 42 bilhões no Brasil. Em 1990 até 2004, um rombo de 2,4 bilhões. Em 99, 1,8 bilhões de corrupção. E se você olhar todos os dados que estão aqui na minha tela, você vai ver que não teve um período, desde o descobrimento do Brasil, que não tiveram rombos e rombos e rombos. Só nesses últimos tempos, se você somar tudo, você vai ter mais de 48 bilhões em corrupção. Desses 48 bilhões, quantos poderiam ir para educação, saúde, melhoria, a polícia, melhorar a segurança, melhorar a escola pública? Quanto desse dinheiro eu poderia já ter arrumado a nossa vida? E muitos de vocês, talvez, não teriam nem saído do Brasil. Né? Vamos para os dados da Bolsa de Valores? Vamos para os dados da Bolsa de Valores? Vamos.
Verena, qual a diferença do Brasil para os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a sua chance de nascer pobre e ficar rico é muito maior. Eu vou te dar um exemplo. Quem assistiu a live que eu falei que trabalhei no show da ABC? Quando esse meu amigo venezuelano me convidou para trabalhar, né, entregando cheques lá e tal no final de semana, a chefe era americana. A chefe era americana. Quando ela me entrevistou, ela não pergunta: "Você é do Brasil? Você é pobre, você é rica?" Ela não me pergunta nada disso. Ela me perguntou só o seguinte: o meu amigo venezuelano, ele tinha fofocado para ela que eu estava trabalhando em outra área. Ele tinha fofocado, que foi uma fofoca boa, dizendo que eu trabalhava com dinheiro. Ela falou assim, ela é boa, porque ela estava precisando de alguém para preencher o cheque, pagar o povo. E esse meu amigo venezuelano falou: "Olhe, ela é boa com dinheiro". E aí ela veio me perguntar, ela estava precisando de alguém nessa área do cheque, da organização. Aí ela falou assim: "Vem cá, ele disse que você é boa com dinheiro. Você é bom com dinheiro?" Eu falei: "Sou". Aí ela: "Você pode me ajudar fazendo isso, isso, a planilha de pagamento, não sei o quê, botar para o povo assinar, entregar o cheque, pá-pá-pá-pá". Eu fiz: "Posso". E ela fez um teste. Ela fez um teste. Ela não perguntou se eu era americana. Ela nem perguntou na época se eu tinha cidadania, nem nada. Ela não perguntou da onde eu ia, ela não falou mal do meu inglês. Ela me botou um dia para testar, no outro dia ela fez: "Você está contratado no final de semana". O que isso quer dizer? É um país de oportunidade, ele não está preocupado se você é americano, se você é não sei o quê, ele quer saber se você é bom. Ele quer saber se você é bom. Qualquer imigrante qualificado nesse país tem oportunidade. Não importa de onde você venha, você tem oportunidade. A pessoa vai dizer: "Você sabe fazer isso? Como é que é? Como é que você faz?" Ou então até vocês que não têm, que não sabe, bota você para treinar. "Vem cá menino, você sabe fazer isso?" "Não sei". "Fica ali treinando com fulano, você vai ganhar um pouquinho, quando você estiver bom a gente paga mais". Quando a gente fala que é um país que tem oportunidade, significa que independente de como você chegue nesse país, você pode crescer. Depende de você, muitas vezes. Tem um pouco de sorte ali no meio, mas a porcentagem não é tão alta. A gente tem muitos casos na nossa comunidade. Vários, vários, vários que se deram bem aqui, manda dinheiro para o Brasil. Conheço vários que manda dinheiro, que ajuda a família, que ajudou a mãe, comprou casa para a mãe no Brasil. Tá? Eles querem ver a garra. Aí, ó, o que Michele falou. Você entendeu? Essa é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. No Brasil, às vezes você estuda, você se qualifica, você é bom, você chega lá, aí o filho de não sei quemzinho, coitado, que não sabe nem fazer 2 mais 2 são 4, vai e passa na sua frente. As oportunidades aqui são maiores. Entendeu? Falando dos dados da Bolsa de Valores, vamos agora para a Bolsa de Valores? Os Estados Unidos têm 5.700 empresas listadas na Bolsa de Valores. O valor de mercado das empresas americanas. Você está sentado aí para você não cair? É 45,6 trilhões de dólares. O valor das 5.700 empresas americanas listadas na bolsa é de 45,6 trilhões de dólares. Você sabe quanto é o Brasil? As empresas listadas no Brasil são 400 empresas. E o valor de mercado das empresas brasileiras é de 1,1 trilhão. Os Estados Unidos, as empresas americanas valem 45 vezes mais do que as empresas brasileiras, tá? Além de serem bem mais diversificadas. Verena, o que quer dizer diversificada? Aqui tem muito mais opção. O Brasil é um país que não tem cultura de investir em tecnologia e ciência. Já os Estados Unidos é o país que mais investe no mundo em tecnologia e ciência. Isso faz com que o país esteja na frente. Quem investe mais leva vantagens competitivas.
Aí ele bota satélite lá fora da Terra. Eles criam aí esse Elon Musk com aquele outro cara da. Esqueci até o nome dele agora. O do cabelão assim. Que criou o ônibus espacial para levar a gente para o espaço. A NASA. Tecnologia. Verena, na sua opinião, onde é que está o futuro? O futuro está na tecnologia. Quanto mais você investe em ciência e tecnologia, mais você sai na frente. Gente, quais são as empresas que estão sendo mais famosas aí na frente da vacinação? Que está na boca do povo? Quais são as empresas que estão na boca do povo? Branson. Thiago falou aí. Branson, exatamente, Branson. Quais são as empresas? Quem é que está vacinando o mundo em escala? Quem é que está vacinando o mundo em escala? Qual é a vacina? Outra coisa. Qual a vacina mais desejada? Qual a vacina mais desejada? A Pfizer. Percentual de eficácia alto. A gente só falava nisso no início da pandemia aqui nos Estados Unidos, vocês lembram? Lá, eu não lembro mais. Quando começou a vacinar? A gente só falava disso entre a gente, nos grupinhos. Menina, que vacina você tomou? Era assim, né, esse papo. Eu tomei Johnson & Johnson, mas menina, tive um negócio. E você? Era aquele fuzuê, né? Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna. As pessoas acreditam na América. As pessoas acreditam. O mundo quer investir nas empresas americanas. Verena, tem outras? Tem, mas qual é a popular? O mercado financeiro americano. 50% do mercado acionário mundial, bota na sua cabecinha. 50% do mercado financeiro mundial é dos Estados Unidos. Gente, eu vou repetir, porque às vezes eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Vocês estão entendendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Preste atenção, eu preciso que você entenda isso, bote isso na sua cabeça. O mundo tem quase 200 países. O mundo tem quase 200 países. Esse daqui é o globo terrestre. 50% do domínio global. Empresas americanas, quase 46 trilhões de dólares. Tá na internet, só você dar um Google. Que esses dados tudo aqui a gente pegou ontem, fresquinho. Tá entendeu? Verena, por que o mundo confia nos Estados Unidos? É uma democracia. Tá com problema, tem um problema ali, mas é uma democracia consolidada. É uma democracia. O dólar é a moeda de valor do planeta, é reserva de valor do mundo. Esquece Bitcoin. Bitcoin é futuro. Hoje, a gente está falando do hoje. Amanhã Deus pertence. Estou falando do hoje. Para de ficar vivendo de coisa que não é ainda. Não é ainda, não é. A gente vende de presente, a gente não vende de futuro. No futuro, quando você... Aí eu falo que é. Mas agora, nessa data dessa live, não é. A reserva de valor do mundo é dólar. Todos os países do mundo pagam suas dívidas em dólar. Por isso, quando tem crise, o dólar sobe. Por que o dólar sobe, Verena? Porque quando tem crise, o povo quer dólar. Por que o dólar acaba? Lei da oferta e da demanda. O que significa a lei da oferta e da demanda? Quando aumenta a procura, aumenta o preço. Verena, me faz entender a lei da oferta e da demanda de forma fácil. Vamos aprender de forma fácil? Vamos aprender de forma fácil? Vamos aprender de forma fácil? Quem é que lembra no início da pandemia o que foi que aconteceu com o álcool gel? Quem lembra o que aconteceu com o álcool gel no início da pandemia? No Brasil, você vê aqueles filmes, aqueles vídeos no YouTube, né, que o povo mandava no WhatsApp? O povo brigando, aquela guerra, o povo se matando por álcool gel. O que foi que aconteceu com o álcool gel quando aumentou a demanda? Acabou! Acabou! Vendeu tudo. E depois o preço subiu.
Viu? Os lugares que você ia buscar álcool gel, os lugares que você ia buscar álcool gel, o que acontecia? Ou não tinha ou estava caro. Ou não encontrar, quando eu encontrava aquele álcool gel, parecia aquele negócio da, né? Menina, agonia. Parecia aquele negócio assim. Aí tinha aquele álcool gel sozinho ali na estante. Você corria, corria, corria. Quando vai vir, virou ouro. O preço subiu. Então, vocês acabaram de entender a lei da oferta e da demanda. Quando aumenta a procura por qualquer serviço e produto, ou ele desaparece das prateleiras, ou o preço sobe. O preço sobe. Entendeu? Vocês entenderam? Eu preciso que vocês entendam esse beabá. Verena, por que você está ensinando beabá? Porque semana que vem eu já quero que você entenda o que é inflação, eu já quero que você já chegue entendendo o que é lei de oferta e demanda. São assuntos basiquinhos de economia e eu já estou aqui treinando com vocês para semana que vem vocês estarem, ó, com a língua afiada. Beleza? Olha. Quando alguém te perguntar a partir de hoje, você que mora nos Estados Unidos, você precisa saber isso na ponta da língua. Quem mora nos Estados Unidos tem que ter educação financeira e saber o básico. Se alguém perguntar assim, ó, aos seus parentes que vai viajar para cá. Menina, vem cá, e esse dólar, que é essas coisas que eles perguntam, né? É, tá alto. E você não sabe o que está acontecendo com esse dólar, não? Será que vai baixar? Ó, como você já sabe. Já sabe explicar para ela. Você vai dizer, ó, é muito difícil o dólar baixar. Por quê? Porque a gente ainda está vivendo em um período de recuperação econômica pós-Covid. O que é que aconteceu? Pós-Covid, o mundo ainda não se estabilizou, o mundo ainda está complicado. Por quê? Porque agora a conta chegou. O Bill, quando você tá lá com a gatinha, os meninos que são mais assim, as meninas são mais conservadoras. É difícil as meninas pagar a conta assim. Quem pagar mais os meninos, que eles se empolgam, tomar uma, fica rico. Ele tomou uma, saiu com a gatinha do Tinder, ficou rico. Aí ele tá ali na mesa pagando pra gatinha e pras amigas da gatinha. Aí no final, bebendo, todo mundo bebendo, comendo. Aí chegou a conta. Ó a conta. O cabra olha a conta, ele chega, só falta passar mal, né? Na hora. Ih, agora a conta chegou. O governo fez uma conta enorme ano passado por conta do Covid. Ó, gastou sem arrecadar, porque as empresas estavam fechadas. Muita gente não tinha dinheiro nem para pagar imposto. E esse ano veio o Bill. O Bill chegou a cartinha, ó o Bill. Ó, pá! E o governo agora tá vendo como é que paga. Quase, você viu o que aconteceu semana passada? Quase tem um shutdown. O governo, o dinheiro acabou. Biden, meu filho, e agora? O dinheiro acabou. Você tá fazendo... O Federal Reserve, o presidente, liga para Biden. Biden, menino, o que foi isso que você falou agora na televisão? Esse pacote aí de 3 trilhões, a gente não tem dinheiro não, o dinheiro acabou, menino. Não tem dinheiro não. Para de ficar prometendo. Para de prometer, o dinheiro acabou, não tem dinheiro. Menino, mas eu preciso me reeleger, menino. E esse povo todo que eu elegi, que eu contei que ia dar todo esse dinheiro. Menino, mas não tem dinheiro. Mas a gente precisa se endividar. Senão eu não vou me reeleger porque eu prometi para esse povo todo que ia dar tanta coisa para eles. Aí tá a briga. Aí isso gera o quê? Instabilidade. Até se ajustar, ó, o dólar sobe, o dólar desce, dólar sobe, dólar desce, dólar sobe, dólar desce. Como é que paga? Como é que paga a conta? E vai ter shutdown no governo. E agora, como é que paga essa dívida? Aí a volatilidade, o mundo fica louco, todo mundo fica louco. Meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Aí o presidente da China fala, meu Deus, os Estados Unidos está metido em apuros. Aí o Brasil fala, meu Deus, os Estados Unidos está metido em apuros. Aí o povo lá da Alemanha, meu Deus, os Estados Unidos está metido em apuros. Por quê? Porque todo mundo tem dólar, a dívida do povo é em dólar. Aí todo mundo quer o quê? Deixa eu comprar meus dólares antes que esse dólar suba mais, porque a situação está ficando feia. O mundo está aumentando a inflação em todos os países, está subindo a inflação generalizada. Deixa eu comprar meus dólares para garantir o pagamento da minha dívida. Aí nisso, o mundo inteiro corre para comprar dólar e o que é que acontece? O preço continua alto. O preço do dólar continua alto. O preço do dólar continua alto. E enquanto não sairmos desse buraco que é o Covid, enquanto não tiver uma plena recuperação econômica, seguiremos patinando. Seguiremos patinando. Veremos o que é patinando. Você já viu patinação no gelo? Aqui em Nova York tem no Central Park, tem ali no Rockefeller. Tem a pista de patinação do gelo e o povo patina assim, não sai do lugar, né? O povo fica ali naquela pista de patinação, né? Patinando, ó. Ele patina, mas ele não sai do lugar.
né? Ele roda em círculo. Quando a gente fala no mercado financeiro que alguém está patinando, significa que ele não está saindo do lugar. Está ali correndo, mas não sai do lugar. Porque estamos num período de recuperação econômica. Atualmente, os Estados Unidos é o banco do mundo. Verena, por que esse aumento do teto da dívida não quebra o país? Porque os Estados Unidos é o banco do mundo. Enquanto o mundo inteiro, enquanto a dívida global for lastreada no dólar, que é a realidade atual do mundo que vivemos, o mundo está na mão da América. É por isso que o povo fala tanto do Bitcoin, porque fala os Estados Unidos imprime dinheiro, aumenta a inflação, e aí a gente fica na mão dos governos. Isso eu concordo. Mas a gente não vai entrar nesse ponto hoje, tá? Então vamos resumir? A gente falou de risco Brasil, a gente falou porque o investir no Brasil é perigoso, a gente falou das leis de propriedade privada, a gente falou porque o dólar é a moeda mais forte do mundo. A gente falou da corrupção no Brasil. A gente falou do poder dos Estados Unidos em comparação ao domínio mundial de porcentagem de empresa na bolsa. E agora a gente vai falar do quê? Resumindo, o que é que a gente pode falar? Os Estados Unidos é um país de moeda forte, vocês já entenderam por quê? Os Estados Unidos é um país open for business, vocês já entenderam por que os Estados Unidos é um país open for business? Porque quando você controla a inflação, quando você aumenta a liberdade econômica, quando você melhora as situações para as empresas virem, as empresas vêm e dão emprego para todo mundo, e fica todo mundo empregado, e fica nessa agonia que está aqui. Que as empresas não estão conseguindo contratar porque tem mais emprego do que gente para trabalhar. É um país que tem mais liberdade econômica. Respeito à propriedade privada. Você pode investir no mercado imobiliário, você pode aí fazer seu flipping, você pode aí comprar um imóvel, um terreno para construir. Por quê? Porque é muito difícil, é muito raro, vai ser quase impossível de um sem terra entrar e toma. Você fala isso para um americano. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu conto para o meu marido essa questão de sem terra, nem entender ele consegue entender. Ele não consegue nem entender o que eu falo. Ele começa a contra-argumentar. Eu fui menina, mas é o Brasil. Ele fica, mas não sei o quê, mas a lei, mas não sei o quê. Eu fui menino, o pai não tem lei. O governo não tomou o imóvel de meu pai. Você quer falar de lei? A polícia tá roubando a gente. Vai socorrer a quem, menino? Você vai pra justiça pros caras tudo bandido. O juiz comprado. O próprio governo tomou nosso imóvel. Aí a gente vai pedir socorro a quem? Não tem pra onde pedir socorro, por isso que o povo vai embora. O povo vai embora porque o povo fica desesperado. Porque não tem justiça, não tem governo, não tem a quem a gente pedir socorro. Ele fala, menina, mas você vai pra corte? Que corte, menino? Corte tem nos Estados Unidos, o Brasil não tem corte, não é que não é uma palhaçada. Corte tem aqui. A corte de lá é corte de palhaço, não é corte de negócio de justiça, não. É corte de palhaço. Quantas vezes meu pai foi na justiça com o governo? Eu não sei o que, procrastina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 12 anos. 12 anos para recuperar o imóvel que ele alugou pro governo. Entendeu? O Brasil é muito instável, instável. Então, Rico na América, você já entendeu os princípios básicos nessa semana. A consciência de por que investir nos Estados Unidos, de por que você deveria diversificar seus investimentos, de por que você não deveria deixar tudo no Brasil. Eu te dei vários motivos do porquê você deveria investir aqui, tá?